Boa noite, eu sou o pastor Leandro Rocha e é com grande alegria que eu continuo a receber você aqui, junto com essa equipe, junto com essa igreja, a Igreja Presbiteriana de Alphaville, para que possamos adorar ao Senhor e ter uma experiência com a palavra de Cristo. Amém? De fato, nada é melhor do que uma boa conversa. Eu particularmente gosto de conversar de uma maneira que me ensine alguma coisa, que eu possa aprender de alguém algo que de fato pode transformar a minha vida. E ninguém melhor do que Jesus para conversar conosco, conversar comigo, conversar com você. E nessa noite, você é meu convidado para que juntos possamos conversar com Cristo desse jeito, dessa maneira. Agora prepare-se, porque sempre que a gente tem uma boa conversa com esse bom Deus, nós não continuamos a mesma pessoa. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala conosco, através da Tua palavra, do agir do Teu Santo Espírito. Ó Jesus Cristo, Filho de Davi, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim. E que nesta noite, juntos, possamos ser impactados pela Tua palavra, de uma maneira que todos nós possamos sair da Tua casa de uma maneira diferente, transformados, tocados pelo Senhor. E em nome de Jesus Cristo que pedimos, fica à vontade entre nós, nos toca, nos transforma e conversa conosco nesta noite. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Jesus, ele frequentemente, durante seu ministério aqui na terra, ele chamou pessoas, não apenas os discípulos, para ter boas conversas com ele. E ele adaptou muita coisa do reino dos céus aqui para a terra. E para ser entendido, ele usou de conversas simples, histórias simples de comparação, conhecidas pelo dia a dia do povo. Eu estou falando das parábolas. Jesus falou em parábolas. E uma das parábolas que Jesus contou é da ovelha perdida. E nesta noite, numa noite tão especial, num dia tão especial como esse, gostaria de trabalhar o tema O Pai, o Pastor e a Ovelha, baseado em Lucas, capítulo 15, verso de 4 até o 7. Essa analogia é tão presente o tempo todo do pastor e da ovelha, que só no Novo Testamento a gente pode ver uma série de ocorrências da palavra ovelha acontecendo. A palavra de Deus, a Bíblia, ela fala mais ou menos 243 vezes sobre a palavra ovelha. E a premissa da educação é que tudo aquilo que a gente precisa ensinar, a gente tem que repetir, não é verdade? Então, tudo que eu vejo na palavra de Deus, que é uma repetição, penso, eu preciso aprender aqui alguma coisa. E nessa noite você é meu convidado para que juntos possamos conversar com Cristo e a partir dessa história, diferente de todas as outras, que Ele possa tocar na sua vida, que essa história não apenas te ensine lições intelectuais, mas lições de coração, de vida, de alma, lições de transformação. E o texto de Lucas, capítulo 15, versículo 4 diz, e você é meu convidado para lermos juntos: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Esse texto é belíssimo. Essa parábola tem muito a nos ensinar. E Jesus está conversando com os fariseus, conversando com os seus ouvintes de uma maneira muito especial, trazendo essa dinâmica para o dia a dia deles. Eles sabiam o que significava esse relacionamento de pastor e de ovelha. Mas aqui, nessa história, Jesus está revelando o tipo de coração que ele possui, enquanto revela o tipo de coração que ele procura.
É muito interessante que Jesus, no capítulo 15 de Lucas, está registrando aqui um embate com os fariseus, um confronto direto com os fariseus, que estavam reclamando com Jesus, que além de receber os publicanos, também comia com eles. Essa era a principal reclamação neste momento do texto dos fariseus para com Jesus. Jesus, o Senhor recebe esses publicanos, mas além de receber, o Senhor ainda tem um momento de intimidade, de comunhão, de comum unidade com esses caras através do alimento. E se você está com muita fome, vou abrir um parêntese aqui, espera um pouquinho, que daqui a pouco a gente vai ter chá, umas bolachas, e a gente pode continuar a nos conhecendo ao final desta celebração. Fecha parênteses, segura a fome que você vai conseguir. Depois, eu fico pensando que essa queixa até que faz sentido, porque só para a gente lembrar, os publicanos eram aqueles que haviam traído a nação de Israel ao se tornarem cobradores ou coletores de impostos para o governo. Então era gente da gente que de alguma maneira usa uma posição para tentar ser maior do que a gente. É gente da gente que trai a nossa convivência geracional. Porque o meu pai é amigo do pai dele, porque o meu irmão cresceu com o irmão dele, e agora ele faz isso comigo? Então, tinha um sentimento que dá para entender, não é verdade? Quando a gente começa a se colocar no lugar do outro, a gente entende um pouco o tipo de sentimento descrito pelo texto. E nesse momento, Jesus, ouvindo essa conversa, de uma maneira muito sábia, muito prática, ele divide a resposta em 3 parábolas: a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. E Jesus, de uma maneira muito prática, começa então a confrontar esse sentimento, a confrontar esse tipo de coração, enquanto vai revelando do seu próprio coração, enquanto vai revelando de si mesmo. Na parábola da ovelha perdida, Jesus pergunta: que pastor, tendo 100 ovelhas, ao perder uma, não deixa as 99 e sai à procura da ovelha perdida? A resposta é muito simples. Nenhum pastor faz isso. Primeiro, se o pastor faz isso e corre o risco de perder as 99, ele acabou. Ele acabou com o sustento da sua própria casa. Ele acabou com o sustento da sua família. Ele acabou com o que os seus antepassados, os seus avós, os seus pais haviam construído. Então nenhum pastor faz isso. E Jesus está aqui desafiando esse tipo de coração orgulhoso, esse tipo de coração que acha que não precisa de salvação, que se acha espiritual demais, que se acha bom demais. O prejuízo seria enorme, porque mesmo que ele encontrasse uma ovelha perdida, talvez ele perderia as 99, ele perderia o seu rebanho. Ele deixaria desprotegido o seu bem mais precioso, à mercê de ladrões, à mercê de animais predadores. Mas Jesus está dizendo: esse pastor aqui faz isso, ele vai atrás. E lembre-se, está antagonizando aqui, está fazendo um contraponto entre 2 tipos de coração. Jesus, de uma maneira muito sábia, inteligente, ele está nos ensinando quem nós somos no fim do dia e quem ele é apesar de tudo. E é exatamente isso que Jesus está querendo dizer. Olha, o pastor está deixando de propósito as 99 ovelhas, que estão representando o seu coração, fariseu. Esse tipo de coração que de fato se acha ou de fato se basta. E aí Jesus, de alguma maneira, está dizendo: é por isso que eu não ando com vocês, fariseus, é por isso que eu não como com vocês, fariseus, mas eu ando com esses publicanos, e eu como com esses publicanos. Porque não se trata de função, mas se trata de coração. Não se trata de posição social, mas se trata de um coração. Jesus está explicando de alguma maneira porque ele está abandonando esse tipo de coração. Ele está repudiando esse tipo de inclinação, de intenção. Mas Jesus
ele está destacando, claro, quem ele é e como ele se alegra com o coração arrependido. Ele está dizendo o tipo de coração que ele procura. Jesus nunca condena uma atitude sem nos apontar o caminho que devemos seguir. E de alguma maneira, ele está dizendo, esses 99 justos pensam que não precisam de arrependimento e, portanto, pensam que não precisam de salvação. Quem tem um coração soberbo, orgulhoso, endurecido, não vai andar comigo, dividir o pão comigo. Agora, vamos voltar um pouquinho para a ovelha. Eu quero que você entenda comigo quem é ovelha. A gente precisa aprender juntos nesta noite 3 verdades sobre a ovelha. Primeiro, que toda ovelha precisa de pastor. Essa é uma dinâmica muito interessante. Não dá para você pensar num rebanho de ovelhas se de fato não tiver um pastor à sua frente. Eu tinha uma ideia de ovelha e pastor, desse relacionamento, uma coisa muito dependente, muito próxima, e de fato é, mas eu tive a oportunidade de uma vez fazer uma viagem e ver de perto como essa dinâmica de, por exemplo, um pastor guiando um rebanho de ovelhas. Eu achei que ele ia junto e as ovelhinhas quase que coladas, né, no seu pé, mas não é assim. O pastor, às vezes, está a metros e metros de distância, andando, sem olhar para trás, porque ele sabe que o ambiente é seguro, e as ovelhas vão o seguindo, independente de qualquer coisa. A sobrevivência da ovelha, ela depende desse cuidado do pastor. Por isso que todo rebanho de ovelhas precisa de um pastor. A ovelha é o animal mais dependente que existe. Um animal que não consegue se alimentar sozinho, é incapaz de providenciar o seu próprio sustento. Portanto, a sua sobrevivência está na mão de alguém. Ela está terceirizada. E o pastor assume essa função. Uma outra verdade sobre a ovelha é que toda ovelha precisa de direção. De direção. A visão da ovelha, ela é muito limitada. E isso automaticamente está associado com a falta de percepção de perigo. O que eu não consigo ver, eu não consigo prever. E aí a ovelha ela fica muito vulnerável. Por isso, toda ovelha precisa de direção. Mas o pastor conhece tanto a sua ovelha que ele nunca se distancia mais do que ele pode. Mas ele, com uma pequena distância controlada, ensina a sua ovelha a depender dele, mas ao mesmo tempo a ter autonomia. Muito interessante. E isso foi o que eu aprendi naquela viagem. É uma distância controlada. Nunca longe demais, mas nunca perto demais. Mas essa distância controlada ensina um pouquinho de autonomia para a ovelha. E toda ovelha precisa de rebanho. A ovelha é um animal que não consegue ficar sozinho. É um animal gregário, ela precisa de gente, de uma comunidade. Uma ovelha que está sozinha, ou ela está doente, muito doente, ou ela está perdida. Senão ela vive junto. E ela precisa, além da companhia, da proteção, da direção do pastor, da companhia de outras ovelhas, de iguais. Ela precisa de amor. Em cima dessas características, dessas verdades sobre a ovelha, dentro dessa dinâmica da parábola de Jesus, da ovelha perdida, eu quero nesta noite pensar em 3 atitudes para pais e filhos. Hoje celebramos o Dia dos Pais, mas aqui temos alguns pais. Quem é pai aqui? Levanta a mão para eu ter uma ideia. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Pode abaixar a mão. Agora, 1/3 mais ou menos da nossa igreja levantou a mão. Mas todo mundo aqui é filho. Então, essas 3 atitudes, elas vão abraçar, acolher, dirigir, desafiar pais e filhos. Primeiro, reconheça a voz do pastor. Lucas 15:4 diz:
Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Em João 10, versículo 14, diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Uma vez eu ouvi a história de um pastor que tinha um filho e ele cresceu vendo seu pai viajar, se locomover pelas cidades, anunciando a palavra de Deus. E ele estava ansiosíssimo para que ele pudesse crescer cada vez mais rápido para acompanhar o seu pai nessas viagens. E aí um belo dia ele ganhou a idade suficiente e pôde viajar então com o seu pai. O seu sonho estava se realizando. E aí eles chegaram no aeroporto e aquele pai com aquele filho, por algum motivo estranho, precisaram ser separados abruptamente. Eles chegaram, entrando no aeroporto, e toda aquela questão de segurança, principalmente era um pastor americano, então ele estava no aeroporto dos Estados Unidos, depois do 11 de setembro, uma loucura, e aí, cheio de novidades na segurança, ele não conhecia esses procedimentos, ele foi separado do seu filho, e aí eles começaram a levar ele para um corredor, e o filho dele para outro, e ele começou a ficar desesperado: vocês estão tirando meu filho de mim, não, isso não está certo, eu preciso ficar com o meu filho. E ele começou a se desesperar e se exaltar. De repente eles estavam falando código alguma coisa, e lançando um número aleatório, vários guardas, várias pessoas armadas vieram em cima daquele pastor, pularam em cima dele, prenderam aquele homem, e o filho dele então já tinha desaparecido, porque já tinham passado com o filho dele por todo o procedimento de segurança. E ele estava lá desesperado, angustiado, fora de si, sendo um pai que pela primeira vez viajava com seu filho, tendo e vendo o seu filho ser arrancado de perto dele, da segurança, do braço dele, e ele não podia fazer nada, ele estava ali incapacitado. E de repente, uma coisa aconteceu, ele viu o filho dele, e aí ele se acalmou. E aí com isso, o chefe da segurança chegou, pediu desculpas e disse que eles não deviam ter feito aquilo, e ele foi se acalmando, soltaram ele, e ele foi, correu, pegou o filho dele e abraçou. E aí ele falou: filho, você teve medo do que aconteceu aqui? E aquela pequena criança respondeu: não, papai, porque o tempo inteiro eu consegui ouvir a sua voz. O que tem faltado para nós é de fato ajustar os nossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Existe diálogo, existe presença. Existe presença. A importância de ouvir a voz do Senhor, ela é total. Precisamos, portanto, reconhecer a voz do pastor. Todo filho necessita ouvir a voz do pai. Todo filho necessita ouvir a voz do pai. É importante você guardar isso no seu coração. Jesus está dizendo nessa parábola: olha, vocês pararam de me ouvir, e quando vocês pararam de me ouvir, vocês distanciaram o seu coração de mim. Vocês até cumprem as leis, mas eu não me importo com as leis, porque eu vejo o coração. Então vem comigo que eu vou ensinar vocês a cumprir as leis. Eu vou ensinar vocês a ter um coração que me agrada. E aí sim, você vai conseguir cumprir essas leis pela graça, pelo sangue de Cristo, pela voz do pastor. Todo filho necessita da voz do pai. Atenção, pais, conversem com seus filhos. Atenção, filhos, conversem com seus pais, conversem com seu pai. Uma outra atitude muito importante presente no texto, tanto para pais quanto para filhos, é você se reconciliar com o modelo do pastor. O versículo 5 diz: achando a ovelha, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, cheio de alegria. Jesus está revelando que, olha, eu estou abandonando esse tipo de coração orgulhoso, mas eu estou indo atrás do coração humilde.
E eu não vou medir esforços para isso. Jesus fez isso, desceu dos céus, o Emanuel, Deus conosco, viveu entre nós, morreu pelos nossos pecados numa cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Ele não mediu esforços para isso. Agora, Jesus estabeleceu o modelo, mas mais do que observar o modelo, precisamos ser reconciliados com esse modelo, remodelados com esse modelo. João 10, versículo 3 e 5 diz: Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. O pastor se torna, pela convivência, o maior modelo da ovelha. Nós precisamos ser reconciliados com o modelo de Cristo. Nós conhecemos a palavra, decoramos a palavra, mas cadê a vida da palavra? Cadê a palavra ganhando vida em mim e em você? Cadê o nosso discurso sendo prático? Cadê a igreja sendo relevante para a comunidade que nós estamos inseridos, que Deus nos colocou aqui? Precisamos ser reconciliados com o modelo do pastor. Porque a reconciliação não é apenas no discurso, não é apenas na teoria, mas ela é na prática e prática de vida. Se alguém começa a me seguir, o que eu tenho dito para essa pessoa? Não, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço? Ou eu digo, pode me imitar, porque eu estou imitando a Cristo. Já não sou nem mais eu quem vivo. Se alguma coisa certa acontece na minha vida, eu não posso sequer querer assumir essa glória, porque não sou mais eu que está vivendo. É Cristo que vive em mim. Paulo, ele assumiu esse modelo de Cristo e ele foi reconciliado por esse modelo do pastor. Agora, pais e filhos, todo filho necessita do pai como modelo. É involuntário. O filho nasce, ele olha para o pai e copia, imita, segue. Que responsabilidade. E às vezes a gente vai pisar na bola, sabe por quê? Porque eu creio na depravação total da humanidade. Então eu e você, nós não prestamos. Então a gente vai errar, a gente vai falhar. Mas existe graça. E essa graça nos basta de tal maneira que ela transforma os nossos erros em oportunidade de glória a Deus. Porque eles podem ser transformados. E toda transformação que há, e todo bom movimento que eu, Leandro, faço, vem de Deus e não de mim. E para começar, a salvação é assim, né? Ela é dom de Deus, ela não ganha ou merecida através de obras para que ninguém se glorie. Se alguma glória existe, é no Senhor. Então, sejamos reconciliados com esse modelo, não teórico, é muito prático, do Pai. E a terceira e última atitude para pais e filhos presente no texto, ela pode ser resumida por receber o amor do pastor. A ovelha precisa receber amor, se sentir cuidada, se sentir protegida, se sentir alimentada, saciada. E o único que pode saciar a nossa alma é Jesus. O único. Você pode procurar em todo lugar, você pode procurar em coisas, em pessoas, em ambientes, e você nunca voltará satisfeito para casa. João 10 diz: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10, versículo 11. Esse é o tipo de amor do Pai. Esse é o tipo de amor do Pai presente em Cristo, o Filho, na terra. Este é o amor do Pai presente no Filho e no Santo Espírito agora. É um amor que se dá, que se entrega, é um amor que abre mão, é um amor que serve, é um amor presente.
Por isso eu posso dizer que todo filho necessita do amor do pai. Ame o seu filho. E amar é corrigir, amar é disciplinar, amar é dar risada, passar tempo juntos. Amar é proteger, amar é alimentar. E a gente pode passar a noite inteira dizendo ou tentando descrever características do amor de um pai para um filho. A grande verdade é que na parábola da ovelha perdida, Jesus questiona o tipo de coração que nós temos. Ele antagoniza a atitude do coração dos pecadores, os orgulhosos, ao revelar a atitude do seu próprio coração, gracioso. Um coração de justiça que repudia o orgulhoso. Mas, por que Deus não ficaria alegre com as 99 ovelhas ou os 99 justos que não precisam de arrependimento? Porque, na verdade, eles não existem. Todos precisam de arrependimento. E os fariseus eram assim. Se julgavam justos demais, perfeitos demais, espirituais demais, conhecedores demais das Escrituras e, portanto, não precisavam aos seus próprios olhos da graça de Deus. Os fariseus não conheciam de fato o Pai, não amavam o Pai. Pior, entendiam que o Pai tinha uma espécie de dívida com eles, porque afinal eles estão vivendo em infidelidade, estão vivendo sem receber nada em troca, estão vivendo para a palavra, mas não amando o Pai. Eles não amavam ninguém e eles colocavam julgos sobre a vida das pessoas. Quando o nosso coração é orgulhoso, alguém se machuca, alguém sai ferido. Quando o nosso coração é gracioso, alguém conhece Deus através da nossa atitude. Jesus repreendeu o coração, sim, dos fariseus, porque os justos verdadeiros são aqueles que sempre se arrependem e não se julgam, não carentes, não necessitados de arrependimento. Portanto, hoje é um dia de pais e filhos reconhecerem, reconciliarem e receberem. Receberem de Deus tudo o que eles precisam, receberem do Pai tudo o que eles precisam. Na parábola da ovelha perdida, Jesus revela o seu coração de amor que sai em busca do arrependido, sai em busca do perdido, reforçando o aspecto da graça de Deus presente em Cristo Jesus. Um amor que nos coloca nos ombros e nos carrega pela eternidade. A ovelha é um animal pesado demais. Não sei se você já viu uma ovelha, depois põe no Google aí. A ovelha é um animal grande, pesado, e o pastor vai lá, imagina, depois de andar, escalar, subir, coloca a ovelha no ombro, porque ela está machucada, ela está ferida, ela está perdida, mas ele vai lá, coloca nos ombros e nos carrega pela eternidade. Esse é o coração de Jesus, o bom pastor. Eu sou pastor há um tempo já, há mais de 10 anos, e eu tenho muita coisa para aprender. Conheço pastores com muito mais experiência de ministério, de vida do que eu, e eu aprendo com eles. E eu vejo pastores bons, e eu quero ser um pastor bom, mas eu só vou ser um pastor bom, só vou conhecer pastores bons, se eu e eles e eu, estivermos debaixo do bom pastor, estivermos recebendo tudo o que precisamos dele, estivermos vivendo sob o exemplo dele, seguindo a sua voz. Jesus repreende o coração dos fariseus, mas está nos ensinando sobre o seu coração. Antes de tudo, a despeito de tudo, de qualquer coisa, todos nós somos iguais, somos ovelhas. E quer saber, ovelhas precisam de pastor. E pastores precisam de pai. Deus é o nosso pai. Deus é o nosso pastor. E diante desse amor infindável, indescritível, insolúvel, podemos reconhecer a voz que perdoa para perdoar. Pais, perdoem. Filhos, perdoem. Nesta noite, diante da palavra de Deus, diante dessa conversa com o Senhor, podemos observar a vida de Cristo, que reconcilia em si todas as coisas para reconciliar. Pais, sejam agentes de reconciliação.
Filhos, reconciliem-se. Nesta noite, nessa conversa com Jesus, podemos ver diante deste amor que a gente só tem que fazer uma coisa: receber, porque a gente não merece e a gente não pode fazer nada de bom. Então a gente só recebe o que Ele graciosamente nos dá. E a gente recebe amor para amar, independente de tudo, independente de todos. Pais, recebam amor. Filhos, amem. Simples assim, difícil desse jeito. E pela graça de Deus, nesta noite, a Igreja Presbiteriana de Alphaville deseja a vocês um feliz Dia dos Pais.